O silêncio que se seguiu ao corte foi mais assombrador que o próprio grito. Ali, no curral da fazenda Espinho Bravo, Coronel Teodoro Macambira acabara de despertar o demônio errado. Antônio das Flores estava no chão, as mãos tapando a boca ensanguentada, os olhos arregalados de dor e desespero. O machado sujo de sangue ainda tremia na mão de Zé Cafajeste, o jagunço que fazia o trabalho sujo do coronel, com um sorriso no rosto queimado de sol. "Ave Maria, meu Deus do céu!" gritou Francisca, mulher de Antônio, correndo em direção ao marido. "Vocês são demônio mesmo!" Mas 2 capangas a seguraram pelos braços antes que pudesse chegar perto. As crianças choravam escondidas atrás das saias das outras mulheres, sem entender o horror que presenciavam. Os homens, todos peões da fazenda, cerraram os punhos até sangrar nas palmas, mas nenhum ousava se mexer. Quem tentasse, levaria chumbo na certa. Coronel Teodoro Macambira observava a cena da varanda com a satisfação de quem acabara de dar uma lição bem dada. Era um homem alto, de bigode grisalho e olhar frio como cobra cascavel. Carregava na cintura uma garrucha dourada que nunca hesitava em usar. "Prestem atenção, seus cabra frouxo!" berrou o coronel, cuspindo no chão de terra batida. "Quem fala mal de mim nesta fazenda não fala mais. Antônio das Flores andou espalhando por aí que eu sou cruel. Pois agora ele vai ficar calado para sempre." Zé Cafajeste limpou o machado na própria camisa e riu alto, mostrando os dentes podres. "Patrão, esse aí não vai mais falar mal de ninguém, não. A língua dele tá aqui no chão, ó", disse, apontando para o pedaço de carne que jazia na terra vermelha. Manuel das Flores, irmão mais novo de Antônio, estava escondido atrás do estábulo, vendo tudo com o coração martelando no peito. Era um rapaz de 20 anos, magro como vara de pescar, mas com uma coragem que o próprio sertão havia forjado. Quando viu o irmão no chão, mutilado e humilhado, uma fúria queimou em suas veias como fogo de caatinga seca. O coronel desceu os degraus da varanda devagar, saboreando cada momento de terror. Parou na frente de Antônio e cuspiu na direção do homem ferido. "Isso aqui é minha terra, meu gado, minha lei. Quem não gosta pode pegar a trouxa e ir morrer de fome na caatinga. Mas enquanto estiver comendo minha farinha, vai me respeitar." Francisca tentou se soltar dos capangas. "Pelo amor de Deus, coroné, ele tem 3 filhos pequenos. Como é que vai trabalhar sem poder falar?" suplicou ela. "Problema dele. Devia ter pensado nisso antes de abrir a boca." Manuel esperou todo mundo sumir de vista. Conhecia as veredas. Sabia onde encontrar o homem que nenhum coronel ousava desafiar. Naquela mesma noite, selou seu jumento e partiu rumo à Caatinga. A lua cheia o guiaria até a Serra do Cruzeiro. A noite caiu sobre a fazenda Espinho Bravo, mas a escuridão que se aproximava era muito maior que a ausência de luz. Teodoro Macambira havia cometido o erro mais perigoso que um homem podia cometer no sertão: despertar a ira de quem não conhecia medo nem perdão. Manuel cavalgou a noite inteira pela Caatinga. Quando o sol nasceu, já estava nas proximidades do esconderijo. Parou o jumento numa sombra rala de juazeiro e caminhou a pé pelos últimos metros. "Ei, quem vem lá?" gritou uma voz áspera entre as pedras. Manuel levantou as mãos mostrando que não trazia armas. "Sou Manuel das Flores! Vim buscar justiça para o meu irmão!" Volta Seca apareceu de trás de uma moita de mandacaru com o rifle apontado. "Que justiça, cabra! Coronel Teodoro Macambira cortou a língua do meu irmão ontem, com machado, na frente de todo mundo." Volta Seca baixou a arma devagar. Conduziu Manuel por entre as pedras até uma gruta ampla. Lampião estava sentado numa pedra lisa, afiando sua peixeira. Maria Bonita, ao lado dele, costurava um rasgão na camisa de um dos cangaceiros. "Chefe, esse cabra veio buscar justiça", anunciou Volta Seca. Lampião levantou os olhos da lâmina e fitou Manuel com aquele olhar que fazia até Coronel tremer. "Justiça para quê, rapaz?" Manuel respirou fundo e contou toda a história.
Falou da crueldade do coronel Teodoro, da humilhação de Antônio, do desespero da família. Suas palavras saíam atropeladas, carregadas de dor e revolta. Corisco parou de limpar sua garrucha e olhou para Lampião. Chefe, cortar a língua de trabalhador é covardia das grandes. Maria Bonita parou de costurar e olhou para Lampião. Virgulino, eu conheço esse Teodoro Macambira. É um homem sem alma mesmo. Lampião continuou afiando a peixeira, mas seus olhos brilhavam com uma luz perigosa. E esse Teodoro anda com quantos jagunços? Uns 10, 15 homem armado. O pior é o Zé Cafajeste, que cortou a língua do meu irmão. Esse desgraçado gosta de ver sofrimento dos outros. Lampião parou de afiar a peixeira e ficou em silêncio por um longo momento. Maria Bonita conhecia bem aquele silêncio. Era quando Virgulino pesava todas as possibilidades antes de agir. Manuel das Flores, disse finalmente, guardando a peixeira na bainha. Seu irmão não merecia o que aconteceu. Vou ensinar a esse Teodoro Macambira que no sertão existe lei. Sim, a lei de quem protege os fracos contra os fortes. Corisco bateu palmas e riu alto. Agora sim, vamos botar esse coroné para correr. Não vamos correr atrás de ninguém, cortou Lampião. Vamos pensar direito. E a medida certa para quem corta a língua de gente boa é provar do próprio remédio. Lampião se dirigiu ao grupo. Corisco, Sabino, Volta Seca, preparem as armas. Hoje mesmo vamos fazer uma visita ao coronel Teodoro. O sol estava alto quando Manuel partiu de volta para a fazenda, levando consigo os remédios de Maria Bonita e uma promessa que valia mais que ouro: a palavra de Lampião. Na gruta, os cangaceiros já começavam os preparativos. A Caatinga testemunharia mais uma vez que mexer com gente humilde na terra de Lampião era assinar a própria sentença de morte. Mas nem Manuel nem Lampião sabiam que naquele exato momento outros olhos os observavam das sombras da Caatinga. Joaquim Pereira baixou o binóculo e sorriu friamente. Havia 3 dias que seus espiões seguiam os movimentos de qualquer um que procurasse Lampião. A morte de seu amigo Teodoro Macambira não ficaria impune. Patrãozinho, conseguimos rastrear o cabra até a gruta, relatou seu jagunço de confiança, Chico Diabo. Lampião está exatamente onde esperávamos. Joaquim era diferente de Teodoro. Jovem, educado na capital, mas com um coração de pedra que fazia o primo parecer criança travessa. Havia estudado táticas militares e conhecia cada gruta, cada trilha, cada esconderijo num raio de 50 léguas. Quantos homens Lampião tem com ele? 4 cangaceiros e a mulher dele. Mas, chefe, tem mais gente chegando. Viram outros grupos de cangaceiros se movendo em direção à serra. Joaquim tamborila os dedos na mesa, calculando. Sabia que enfrentar Lampião diretamente seria suicídio, mas também sabia que todo homem tinha um ponto fraco. Chico, mande 10 homens cercarem a fazenda do Antônio das Flores. Quando Lampião aparecer por lá, eles vão ter uma surpresa esperando. E se ele não aparecer? Joaquim sorriu com crueldade. Vai aparecer. Cangaceiro que protege trabalhador não deixa a família sofrendo. É isso que vai ser a ruína dele. Quando chegaram às proximidades da fazenda Espinho Bravo, o sol já estava se pondo. As sombras cresciam entre as árvores raquíticas da Caatinga e Lampião sentiu algo errado no ar. Os pássaros estavam quietos demais. Não se ouvia nem o mugido do gado. Chefe, tem alguma coisa estranha aqui, murmurou Corisco, checando as balas do rifle. Eu também tô sentindo, concordou Lampião. Volta Seca, contorna pela esquerda. Sabino, pela direita. Corisco, comigo. Rastejaram até uma posição onde podiam observar a casa grande. O que viram fez o sangue de Lampião ferver. Teodoro estava na varanda bebendo cachaça e rindo, mas ao redor da propriedade, escondidos nas sombras, havia pelo menos 15 jagunços posicionados estrategicamente. É cilada, chefe, sussurrou Corisco. Claro que é cilada, mas eles esqueceram de uma coisa, respondeu Lampião, verificando a peixeira. Cangaceiro que sobrevive no sertão não cai em armadilha fácil.
Mas antes que pudesse dar o próximo comando, ouviram gritos vindos da casa dos trabalhadores. Francisca estava sendo arrastada para fora por 2 jagunços, enquanto seus 3 filhos pequenos choravam desesperadamente. "Lampião!" gritou Teodoro da varanda. "Sei que tá aí! Aparece logo, se não quiser ver essa família toda morrer!" O coração de Lampião bateu mais forte. Era exatamente a situação que mais temia. Inocentes sendo usados como escudo. "Chefe, é armadilha óbvia", insistiu Corisco. "Eles querem que o senhor apareça. Eu sei, mas não posso deixar essa família morrer por minha causa." Nesse momento, Volta Seca voltou rastejando com informações. "Chefe, tem mais gente chegando. Vi pelo menos mais 10 cavaleiros na estrada. E todos armados até os dentes." Lampião fechou os olhos por um momento. Estava diante de uma escolha impossível: salvar a família de Antônio das Flores e cair numa emboscada que podia custar a vida de todos os cangaceiros, ou preservar seus homens e deixar inocentes morrerem. "Sabino, que posição você tem dali?" "Tenho visão da casa dos trabalhadores e parte da varanda, chefe." "Corisco, consegue chegar até os cavalos deles?" "Consigo, se for rápido." Lampião respirou fundo. Estava prestes a fazer algo que ia contra todos os seus instintos de sobrevivência, mas que estava de acordo com o código que sempre seguiu: proteger quem não podia se defender. "Escutem bem, vamos dividir a atenção deles. Sabino, quando eu der o sinal, atira nos jagunços perto da família. Corisco, espanta os cavalos deles. Volta Seca, cobre nossa retirada. E o senhor, chefe? Eu vou fazer uma visitinha ao coronel Teodoro." Mas no momento em que Lampião se preparava para agir, o som de cavalos galopando anunciou a chegada dos reforços inimigos. A armadilha estava se fechando, e o rei do cangaço estava prestes a descobrir se sua lenda era forte o suficiente para enfrentar as piores odds de sua vida. Do outro lado da fazenda, escondido atrás de uma moita, Joaquim Pereira observava tudo pelo binóculo, saboreando antecipadamente sua vingança. "Agora sim, Lampião", murmurou para si mesmo. "Vamos ver se o famoso rei do cangaço é tão valente assim quando a coisa aperta de verdade." O primeiro tiro ecoou na noite como trovão seco. Lampião havia decidido: melhor morrer em pé que viver de joelhos vendo inocente sofrer. "Agora!" gritou, saltando da cobertura. O inferno se soltou na fazenda Espinho Bravo. Sabino abriu fogo contra os jagunços que seguravam Francisca, acertando 2 antes que pudessem reagir. Corisco disparou em direção aos cavalos, causando pânico entre os animais que se espalharam em disparada. Volta Seca cobria a retaguarda, seus tiros certeiros derrubando qualquer jagunço que tentasse flanquear o grupo. Mas Joaquim havia se preparado bem. Assim que o tiroteio começou, 15 cavaleiros surgiram de 3 direções diferentes, fechando um cerco mortal ao redor dos cangaceiros. "Corisco, pelo flanco direito!" berrou Lampião enquanto corria em direção à varanda, onde Teodoro se escondia atrás de uma coluna. A bala de um jagunço passou raspando pela orelha de Lampião, que rolou atrás de um coxo e revidou imediatamente. Seu tiro foi certeiro. O homem caiu gemendo, segurando o ombro perfurado. "Teodoro!" gritou Lampião. "Vem cá resolver isso homem a homem." "Vai te danar, Lampião!" respondeu o coronel, disparando pela garrucha dourada. "Meus jagunços vão fazer picadinho de vocês." Mas os jagunços de Teodoro estavam descobrindo que enfrentar cangaceiros experientes era bem diferente de intimidar trabalhadores desarmados. Corisco havia se posicionado atrás do curral, e seus tiros eram tão precisos que já havia derrubado 4 homens. Sabino, de rifle na mão, mantinha os inimigos longe da família de Antônio. Volta Seca se movia como sombra, aparecendo e desaparecendo entre as construções. Do outro lado da propriedade, Joaquim Pereira percebeu que seu plano não estava saindo como esperado. "Chico Diabo, mande mais 10 homens para cercar eles pela retaguarda." "Patrão, já perdemos 8 homens. Esses cangaceiros atiram que nem demônio."
Não me importa quantos homens vou perder, quero a cabeça de Lampião. Maria Bonita estava inquieta. Virgulino havia prometido voltar antes da meia-noite, mas o tempo passava e nenhum sinal dos cangaceiros. Ela conhecia bem os sons da caatinga e agora ouvia algo que a deixou alerta. Tiros ao longe, vindos da direção da fazenda. Santíssima Trindade, murmurou pegando seu próprio rifle. Virgulino está em apuros. Selou rapidamente seu cavalo. Sabia que Lampião a mataria se soubesse que ela havia deixado a segurança da gruta, mas também sabia que seu homem podia estar precisando de ajuda. No sertão, marido e mulher eram mais que casal. Eram parceiros de guerra. Lampião conseguiu chegar até a varanda, mas Zé Cafajeste o esperava com um machado na mão. O mesmo machado que havia cortado a língua de Antônio das Flores. Vem cá, Lampião. Vamos ver se você é valente mesmo ou se é só conversa. O jagunço investiu com a lâmina, mas Lampião desviou e sacou a peixeira num movimento fluido. O choque de metal contra metal produziu faíscas na escuridão. Esse machado vai ficar comigo, disse Lampião, esquivando-se de outro golpe. Mas como lembrança do que acontece com quem machuca gente inocente. Zé Cafajeste era forte, mas Lampião era rápido e experiente. Em poucos segundos, o jagunço estava no chão, olhando surpreso para o próprio sangue escorrendo no chão de madeira. Agora você sabe como Antônio se sentiu, murmurou Lampião, limpando a peixeira na camisa do homem. Teodoro, vendo seu jagunço de confiança derrotado, tentou fugir pelos fundos da casa, mas Lampião foi mais rápido, alcançando-o na cozinha. Por favor, Lampião, eu pago qualquer quantia. Tenho dinheiro, gado, terra. Dinheiro? Você acha que justiça se compra, coroné? Teodoro caiu de joelhos, implorando. Eu prometo que nunca mais vou machucar ninguém. Juro. Tarde demais para promessa, respondeu Lampião, levantando a peixeira. Mas antes que pudesse terminar o serviço, uma explosão sacudiu a casa. Joaquim havia mandado seus homens incendiarem o estábulo, esperando forçar os cangaceiros a sair da cobertura. Chefe! Gritou Volta Seca lá fora. Eles botaram fogo! Temos que sair daqui! Lampião olhou para Teodoro, depois para as chamas que começavam a se alastrar. Teu julgamento vai ter que esperar, coroné, disse. Mas antes de sair, deu uma coronhada na cabeça do fazendeiro, deixando-o inconsciente. Lá fora, a situação estava ficando desesperadora. O incêndio se alastrava rapidamente pela propriedade e os jagunços de Joaquim haviam se reorganizado. Corisco havia levado um tiro no braço e Sabino estava quase sem munição. Chefe, não vamos aguentar muito mais tempo, gritou Corisco, fazendo curativos improvisados com pedaços da própria camisa. Foi então que ouviram o som que mudou tudo. Cavalos galopando a toda velocidade, mas não vinham da direção dos inimigos. Maria Bonita apareceu como uma aparição, rifle na mão, seguida por 5 cangaceiros que Lampião não esperava ver. Virgulino! Gritou ela, atirando em 2 jagunços que tentavam cercar Sabino. Antônio Silvino mandou reforços. Os 5 cangaceiros que Maria Bonita trouxe eram veteranos experientes. Em poucos minutos, a situação do combate mudou completamente. Joaquim, percebendo que sua vantagem numérica havia sumido, ordenou a retirada. Isso não acabou, Lampião! Gritou de longe. Da próxima vez, não vai ter tanta sorte. Quando a poeira baixou e as chamas foram controladas, a fazenda Espinho Bravo estava livre. Teodoro e Zé Cafajeste estavam derrotados, mas Lampião sabia que a verdadeira guerra estava apenas começando. Virgulino, disse Maria Bonita, enquanto cuidava do ferimento de Corisco. Joaquim Pereira não vai desistir. Ele vai voltar com mais gente. Eu sei, mulher, mas agora ele sabe que mexeu com quem não devia. E no sertão, quem semeia vento colhe tempestade. Lampião olhou para o horizonte, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a aparecer. A Guerra dos Coronéis havia oficialmente começado, e ele estava pronto para ela. Mas uma pergunta martelava em sua cabeça.
Quantos inocentes ainda iam sofrer antes que a justiça prevalecesse? Severino Cardoso acordou com gritos na madrugada. 20 jagunços a cavalo invadiram sua propriedade como demônios do inferno, tocando fogo nas casas dos trabalhadores e espalhando terror por toda parte. "Onde está Lampião?" berrava o líder do grupo, um homem de cicatriz na cara que todos conheciam como Cara de Ferida. "Eu não sei de nada!" gritou Severino, vendo sua família ser arrastada para fora de casa. "Nunca vi Lampião na vida." "Mentira!" Cara de Ferida apontou a garrucha para a cabeça da filha de Severino, uma menina de 15 anos. "Todo mundo sabe que Lampião protege trabalhador. Se ele protege, vocês devem saber onde ele se esconde." A menina chorava desesperadamente nos braços da mãe. Severino sentia o coração sendo despedaçado, mas realmente não sabia onde Lampião estava escondido. "Juro pela alma da minha mãe que não sei. Por favor, não machuquem minha família." Cara de Ferida sorriu friamente. "Então vamos mandar um recado para ele." Coronel Joaquim mandou avisar: "Para cada fazendeiro que Lampião ajudar, nós vamos queimar 2. Para cada jagunço que ele matar, nós vamos matar 10 trabalhadores." O tiro ecoou na madrugada. Severino caiu com um buraco no peito enquanto sua família gritava de horror. "E isso é só o começo", disse Cara de Ferida, montando no cavalo. "Lampião tem 1 semana para se entregar. Senão, vamos queimar o sertão inteiro." A notícia chegou até Lampião no dia seguinte, trazida por um vaqueiro que cavalgou a noite inteira para contar o horror que havia presenciado. "Seu Lampião, eles mataram Severino Cardoso a sangue frio", relatou o homem, ainda tremendo de medo. "E disseram que vão fazer isso com todo trabalhador que o senhor ajudar." Lampião cerrou os punhos até as juntas ficarem brancas. Ao lado dele, Corisco, ainda com o braço enfaixado, cuspia de raiva. "Chefe, esses miseráveis estão matando inocente por nossa causa." "Não é por nossa causa", cortou Lampião com a voz carregada de fúria. "É por causa da maldade deles. Nós só demos o primeiro golpe." Maria Bonita se aproximou e pousou a mão no ombro do marido. "Virgulino, talvez seja a hora de recuar. Se ficarmos escondidos por uns meses..." "Não!" explodiu Lampião, levantando da pedra onde estava sentado. "Não vamos recuar coisa nenhuma. Se eu me esconder agora, eles vão matar todo trabalhador honesto do sertão e botar a culpa em mim." Sabino, que havia ficado pensativo, falou: "Chefe, o problema é que eles mudaram as regras do jogo. Antes era coroné contra cangaceiro. Agora eles estão usando o trabalhador como escudo. Então vamos mudar nossas regras também", disse Lampião, os olhos brilhando com uma luz perigosa. "Se Joaquim quer guerra suja, vai ter guerra suja." Volta Seca perguntou: "O que o senhor está pensando, chefe?" "Tô pensando que Coronel Covarde só entende uma linguagem: medo. E vamos ensinar eles a ter muito medo de nós." Joaquim estava satisfeito com os resultados de sua nova estratégia. Em 3 dias, seus jagunços haviam atacado 5 fazendas pequenas, matando 4 trabalhadores e queimando dezenas de casas. A mensagem estava sendo espalhada por todo o sertão. Proteger Lampião custava caro. "Patrãozinho, a estratégia está dando certo", relatou Chico Diabo. "O povo está com medo de ajudar Lampião. Algumas famílias já saíram da região." "Perfeito. Lampião vai descobrir que ser herói dos pobres tem um preço alto demais." Mas Joaquim havia subestimado uma coisa: a capacidade de Lampião de transformar desespero em fúria. Naquela mesma noite, enquanto Joaquim dormia tranquilo em sua cama de mogno importado, uma sombra se movia pelos corredores de sua casa grande. Lampião havia decidido levar a guerra diretamente ao coração do inimigo. Sozinho, sem os outros cangaceiros, ele havia escalado as paredes da fazenda e entrado pela janela do escritório. Queria mandar uma mensagem que Joaquim nunca esqueceria. Quando chegou ao quarto do jovem coronel, encontrou-o dormindo profundamente, provavelmente sonhando com suas vitórias recentes. Lampião encostou a ponta da peixeira no pescoço de Joaquim e cobriu sua boca com a mão.
Os olhos de Joaquim se abriram imediatamente, arregalados de terror. Quietinho, seu miserável, sussurrou Lampião. Uma palavra mais alta e você morre antes de acabar de falar. Joaquim tentou gritar, mas a mão de Lampião era forte como morsa. Escuta bem o que eu vou te falar, porque só vou repetir uma vez. Se matar mais um trabalhador inocente, eu volto aqui e corto você em pedacinhos bem pequenos. Tão pequenos que nem os urubus vão conseguir achar. Lampião apertou um pouco mais a peixeira, fazendo uma gota de sangue escorrer pelo pescoço de Joaquim. E não adianta botar mais guarda na casa. Eu entro onde eu quero, quando eu quero. Lembra disso na próxima vez que pensar em machucar gente inocente. Antes de sair, Lampião cravou a peixeira na cabeceira da cama, bem ao lado da cabeça de Joaquim. Isso aqui fica de lembrança, para você nunca esquecer que Lampião pode chegar até você a qualquer hora. Quando Joaquim finalmente conseguiu se mover e acender o lampião, estava sozinho no quarto. Mas a peixeira cravada na madeira era prova de que aquilo não havia sido pesadelo. Suas mãos tremiam quando tocou no pequeno corte no pescoço. Lampião havia estado a poucos centímetros de matá-lo, mas havia escolhido dar um aviso em vez de tirar sua vida. Pela primeira vez desde que começara sua guerra contra o cangaço, Joaquim Pereira sentiu medo de verdade. Lampião voltou à gruta quando o sol nascia. Maria Bonita o esperava acordada, preocupada com a ausência do marido. Virgulino, onde você foi? Estava preocupada. Fui fazer uma visita de cortesia ao Joaquim Pereira, respondeu Lampião, guardando a segunda peixeira que sempre carregava. Sozinho? Tá doido? Às vezes, mulher, uma visita bem feita vale mais que uma batalha. Joaquim agora sabe que não está seguro nem na própria cama. Corisco, que havia acordado com a conversa, perguntou: E aí, chefe, ele vai parar de atormentar os trabalhadores? Por um tempo, sim, mas vai pensar em outra coisa. Joaquim não é homem de desistir fácil. Lampião estava certo. Naquele exato momento, Joaquim Pereira já estava planejando sua próxima jogada. E desta vez, ele não ia subestimar o rei do cangaço. A guerra estava longe de acabar. Na verdade, estava apenas esquentando. O padre Cícero estava rezando a missa matinal quando os cavaleiros chegaram. 20 homens armados até os dentes, liderados por um sujeito que ninguém conhecia. Um homem alto, de barba ruiva e olhos frios como gelo. Boa tarde, padre, disse o desconhecido, tirando o chapéu numa falsa cortesia. Sou o capitão Virgulino Santos e vim trazer uma proposta interessante para esta comunidade. Os fiéis se entreolharam nervosos. Qualquer um que chegasse com tanto jagunço armado não podia estar trazendo boas notícias. Que tipo de proposta, meu filho? Perguntou o padre, tentando manter a calma. É simples, padre. Eu sei que Lampião anda por essas bandas, protegendo o trabalhador e causando confusão. Vim oferecer proteção contra ele. Um murmúrio percorreu a igreja. Todo mundo sabia que Lampião protegia gente honesta, não ameaçava. Com todo respeito, capitão, mas Lampião nunca fez mal nenhum à nossa gente, disse um comerciante local, seu Raimundo. O falso capitão sorriu friamente. É o que vocês pensam. Mas eu tenho informações de que ele está planejando atacar este povoado. Queimar casas, roubar gado, levar as mulheres de vocês. Isso não é verdade, protestou uma mulher na multidão. Lampião protege família. Protege, riu o homem. Então por que ele mandou matar Severino Cardoso na semana passada? Por que queimou a fazenda do coitado? A mentira foi espalhada com tamanha convicção que algumas pessoas começaram a duvidar. O medo é uma erva daninha que cresce rápido no coração humano. O padre Cícero franziu a testa. Alguma coisa não estava certa naquela história. Capitão, de onde o senhor é? Nunca vi sua farda. Sou do governo, padre. Vim para cá especialmente para lidar com o problema do cangaço. Mas o que o falso capitão não sabia era que naquele exato momento, um dos fiéis presentes na igreja era primo de Volta Seca. E Zé do Peixe, como era conhecido, havia reconhecido o homem. Era Cara de Ferida, um dos jagunços mais cruéis de Joaquim Pereira.
Zé do Peixe conseguiu sair da igreja sem ser notado e correu até sua casa. Selou rapidamente seu jumento mais veloz e partiu em direção à Serra do Cruzeiro. Precisava avisar Lampião sobre a nova armadilha que estava sendo armada. "Chefe, chefe!" gritou Zé do Peixe, chegando ofegante e suado. "Tem jagunço no povoado, se passando por capitão do governo." Lampião levantou imediatamente da pedra onde descansava. "Como é que é? É cara de ferida? Aquele desgraçado que matou o Severino. Ele tá no povoado, dizendo que é capitão, que veio proteger o povo do Senhor." Maria Bonita parou de preparar o almoço. "Virgulino, eles estão tentando virar o povo contra nós." "É isso mesmo", concordou Sabino. "Se conseguirem fazer o povo acreditar que nós somos bandidos comuns, vão perder todo o apoio." Corisco bateu o punho na pedra. "Chefe, temos que ir lá agora. Se deixar essa mentira se espalhar..." "Calma, Corisco. Não podemos chegar atirando no povoado. Tem gente inocente lá." Volta Seca se adiantou. "Chefe, meu primo Zé do Peixe pode ajudar. Ele conhece todo mundo lá." "É verdade", confirmou Zé do Peixe. "Posso entrar no povoado sem levantar suspeita e descobrir quantos jagunços tem e onde estão posicionados." Lampião ficou pensativo por alguns momentos. "Tá bem, mas vamos fazer diferente desta vez. Vamos mostrar para todo mundo quem é quem nessa história." Cara de Ferida havia conseguido convencer metade do povoado. Prometeu proteção, ofereceu dinheiro para informações sobre Lampião e espalhou histórias terríveis sobre as supostas crueldades do cangaceiro. "Pode confiar em mim, pessoal", dizia para um grupo reunido na praça. "Lampião é um assassino frio. Mata criança, estupra mulher, rouba a igreja. Vim aqui para proteger vocês dele." Seu Raimundo, o comerciante, ainda estava em dúvida. "Mas, capitão, eu já ouvi muita história de Lampião ajudando gente pobre." "Propaganda dele", cortou o Cara de Ferida. "Bandido esperto sabe fazer propaganda, mas a verdade é que ele é demônio em forma de gente." Foi então que uma voz conhecida ecoou pela praça. "Se eu sou demônio, então o que isso faz de você, Cara de Ferida?" Todos viraram a cabeça. Lampião estava parado na entrada da praça, sozinho, com as mãos longe das armas. Ao lado dele, Zé do Peixe segurava uma tocha acesa. Cara de Ferida empalideceu. Sua mentira havia sido descoberta. Lampião, é mesmo, seu miserável. E agora todo mundo vai saber quem você realmente é." Lampião se dirigiu ao povo reunido. "Pessoal de São Gonçalo, esse homem que está se passando por capitão do governo é Cara de Ferida, jagunço de Joaquim Pereira. Foi ele quem matou Severino Cardoso na semana passada." Um murmúrio de surpresa e indignação percorreu a multidão. Seu Raimundo se adiantou. "É verdade isso, Lampião. É verdade, sim. E se alguém tem dúvida, pode perguntar para ele mesmo." Cara de Ferida tentou sacar a arma, mas os próprios moradores do povoado o impediram. Em segundos, estava cercado por pessoas furiosas que haviam descoberto que foram enganadas. "Seu mentiroso!" gritou uma mulher. "Quase fizeste a gente acreditar que Lampião era bandido." "Lampião nunca fez mal para ninguém aqui", bradou outro. O padre Cícero se aproximou de Lampião. "Meu filho, perdoe nossa desconfiança. Esse homem trouxe mentiras que confundiram nossos corações." "Não tem que pedir perdão, padre. É natural desconfiar quando tem gente espalhando mentira." Lampião se dirigiu à Cara de Ferida, que estava sendo segurado por vários homens do povoado. "Agora, você vai voltar para o seu patrão e vai levar um recado muito importante. Se Joaquim Pereira quiser me enfrentar, que venha pessoalmente. Pare de usar trabalhador inocente como escudo. E se eu não levar o recado, aí você não vai levar recado nenhum para lugar nenhum", respondeu Lampião, a mão pousando no cabo da peixeira. Cara de Ferida entendeu o recado. Meia hora depois, estava cavalgando de volta para a fazenda Pedra Preta, levando consigo uma humilhação que jamais esqueceria. "Chefe, foi uma jogada inteligente", elogiou Sabino.
Agora todo mundo sabe que os jagunços de Joaquim estão usando mentira para virar o povo contra nós. Mas ele não vai desistir, observou Maria Bonita. Joaquim vai pensar em outra coisa. Que pense, disse Lampião, afiando sua peixeira na pedra de amolar. Quanto mais ele tentar, mais o povo vai perceber quem é o verdadeiro inimigo. Volta Seca, que estava de guarda na entrada da gruta, voltou correndo. Chefe, tem alguém chegando! É um cangaceiro! Todos pegaram nas armas, mas quando o visitante chegou mais perto, viram que era Antônio Silvino, um dos cangaceiros mais respeitados de todo o sertão. Lampião, cumprimentou o veterano. Preciso falar com você urgente. Antônio Silvino, que surpresa. Entre, companheiro. Os dois cangaceiros se abraçaram com o respeito de guerreiros que se admiravam mutuamente. Lampião, vim avisar uma coisa muito importante. Tem gente do seu próprio grupo passando informação para os inimigos. O coração de Lampião gelou. Como assim? Um dos cangaceiros que mandei para ajudar você. Ele não é confiável. Chama João Sereno. Descobri que ele está sendo pago por Joaquim Pereira para passar informações sobre seus movimentos. Lampião olhou para seus companheiros. João Sereno havia chegado há uma semana, junto com os reforços que Antônio Silvino enviara. Parecia um bom cangaceiro, experiente e corajoso. Tem certeza disso, Antônio? Tenho. Meus homens viram ele conversando com jagunços de Joaquim ontem à noite. Trocaram alguma coisa que parecia dinheiro. Cadê ele agora? Perguntou Corisco, já pegando no rifle. Saiu da gruta há 1 hora, respondeu Volta Seca. Disse que ia caçar para jantar. Caçar uma ova, rosnou Lampião. Foi passar informação para os inimigos. Maria Bonita se aproximou do marido. Virgulino, se ele sabe onde nós estamos escondidos, eles podem atacar a gruta a qualquer momento, completou Sabino. Lampião bateu o punho na pedra. Maldito traidor! Vamos ter que mudar de esconderijo agora mesmo. Mas era tarde demais. Lá fora, o som de cavalos se aproximando anunciava que João Sereno havia cumprido sua missão. Joaquim Pereira havia finalmente descoberto onde Lampião se escondia. E desta vez ele vinha com força suficiente para não deixar ninguém escapar. O som dos cavalos se aproximava como trovão distante. Lampião contou rapidamente. Pelo menos 30 homens, talvez mais. Joaquim havia trazido força suficiente para cercar toda a serra. Todo mundo para o fundo da gruta, ordenou pegando sua cartucheira. Maria Bonita tem saída pelos fundos? Tem sim, mas é perigosa. Tem que descer por uma fenda estreita na pedra. Melhor que morrer aqui dentro, disse Sabino, já carregando munição extra. Antônio Silvino se posicionou na entrada da gruta. Lampião, eu fico aqui atrasando eles. Vocês escapem. Não deixe o companheiro para trás. Não é hora de teimosia. Se vocês morrerem aqui, quem vai proteger o povo do sertão? Lá fora, as vozes dos jagunços ecoavam entre as pedras. Cerquem toda a serra. Não deixem ninguém escapar. João Sereno, onde está a entrada da gruta? Por aqui, patrão. Mas cuidado, eles estão armados. Lampião cerrou os dentes ao ouvir a voz do traidor. Um dia, João Sereno ia pagar caro por aquela traição. O Corisco, Volta Seca, levem Maria Bonita pela saída dos fundos, ordenou. Eu e Sabino vamos ajudar Antônio Silvino. Não saio daqui sem você, Virgulino, protestou Maria Bonita. Sai sim. Se eu morrer aqui hoje, alguém precisa contar a história verdadeira do que aconteceu. O primeiro tiro ecoou na gruta. Os jagunços haviam começado o ataque. Maria Bonita, Corisco e Volta Seca conseguiram escapar pela saída secreta. Atrás deles, ainda se ouvia o tiroteio na gruta principal. Lampião e os outros estavam resistindo bravamente. Mas por quanto tempo? Dona Maria Bonita, tem que ir embora daqui, disse Corisco, o braço ferido sangrando novamente. Se os jagunços descobrirem esta saída, não vou abandonar Virgulino. Chefe não ia querer que a senhora ficasse aqui. Ele deu ordem para nós proteger a senhora. Maria Bonita sabia que Corisco estava certo.
mas seu coração se despedaçava ao pensar em deixar o marido para trás. Lampião, Sabino e Antônio Silvino haviam se entrincheirado no fundo da caverna. Suas balas eram precisas e já haviam derrubado 7 jagunços, mas a munição estava acabando. "Chefe, só me restam 5 balas", relatou Sabino. "Eu tenho 3", disse Antônio Silvino. "Então vamos fazer elas contarem", respondeu Lampião, verificando sua própria reserva. Joaquim Pereira gritou lá da entrada: "Lampião, sei que tá aí dentro. Se entregar agora, prometo que sua mulher e seus homens saem vivos." "Vai te catar, Joaquim", berrou Lampião de volta. "Palavra de covarde não vale nada." "Então morram todos", gritou o jovem coronel. "João Sereno, mande mais 10 homens pela lateral." A troca de tiros recomeçou com intensidade redobrada. Os cangaceiros resistiam como leões acuados, mas sabiam que era questão de tempo até a munição acabar completamente. Foi então que aconteceu algo inesperado. O som de cavalos chegando, mas não eram reforços para Joaquim. Eram trabalhadores rurais, armados com foices, machados e espingardas de caça. "É Manuel das Flores", gritou uma voz lá fora. "Viemos ajudar Lampião. E Antônio das Flores também", gritou outra voz, distorcida pela mutilação, mas carregada de determinação. Joaquim ficou surpreso. Não esperava que os próprios trabalhadores que ele havia aterrorizado viessem em defesa do cangaceiro. "Saiam daí, seus miseráveis!" berrou para os recém-chegados. "Isso não é problema de vocês." "É sim", gritou Manuel das Flores. "Lampião salvou minha família. Agora é nossa vez de ajudar ele." O que se seguiu não foi uma batalha, foi uma guerra. Trabalhadores contra jagunços, oprimidos contra opressores, justiça contra tirania. O sertão inteiro parecia ter despertado para defender quem sempre os havia defendido. Quando o sol nasceu sobre a Serra do Cruzeiro, a batalha havia terminado. Joaquim Pereira havia fugido com os poucos homens que sobraram, levando consigo a certeza de que havia subestimado completamente o poder de Lampião sobre o coração do povo sertanejo. João Sereno foi encontrado pelos próprios trabalhadores que vieram ajudar Lampião. Seu destino foi selado pela própria justiça popular. No sertão, traição era crime que não tinha perdão. Lampião saiu da gruta ferido, mas vivo. Abraçou Maria Bonita com força, agradeceu aos companheiros que haviam arriscado a vida por ele e se dirigiu ao grupo de trabalhadores que havia vindo em seu socorro. "Manuel das Flores, Antônio, pessoal todo, vocês arriscaram a vida por mim. Como é que eu posso agradecer?" "Não precisa agradecer nada, seu Lampião", respondeu Manuel, tirando o chapéu. "O senhor devolveu a dignidade para nós. Era nossa obrigação devolver a vida para o senhor." Antônio das Flores, ainda com dificuldades para falar, conseguiu murmurar: "No sertão, quem planta bondade, colhe proteção." Lampião olhou para o horizonte, onde Joaquim Pereira havia desaparecido. Sabia que aquela não seria a última batalha, que outros coronéis cruéis surgiriam, que a luta entre opressores e oprimidos continuaria. Mas também sabia que havia plantado algo no coração daquele povo, a certeza de que ninguém era obrigado a aceitar injustiça calado, de que sempre haveria alguém disposto a lutar pelos fracos contra os fortes. "Pessoal", disse, dirigindo-se a todos, "a luta não acabou. Enquanto tiver coroné cortando língua de trabalhador, enquanto tiver jagunço matando gente inocente, Lampião vai estar aqui para fazer justiça. E nós vamos estar junto", gritou a multidão em uníssono. Maria Bonita sorriu, vendo o brilho nos olhos do marido. Sabia que Virgulino havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não era apenas ser o rei do cangaço, era ser a voz de quem não tinha voz, a força de quem não tinha força. O sol se ergueu completamente sobre a Caatinga, iluminando um sertão diferente. Um sertão onde a palavra de Lampião valia mais que a lei dos coronéis, onde a justiça do pobre valia mais que o ouro dos ricos. E nas estradas empoeiradas, nas feiras dos povoados,
Nas casas de farinha e nos currais das fazendas, o povo contava e recontava a história de como Lampião havia vingado a língua cortada de Antônio das Flores. Depois de algum tempo, essa fazenda prosperava sob a administração coletiva dos trabalhadores. Antônio das Flores, mesmo com as sequelas da mutilação, havia se tornado um líder respeitado. Sua família crescera e seus filhos corriam livres pelo terreiro, sem medo de jagunços ou coronéis cruéis. Manuel das Flores, agora casado e com filhos pequenos, trabalhava a terra com a dignidade que sempre sonhara ter. De vez em quando a lua estava cheia e o vento soprava forte na caatinga, ele contava para os filhos a história de como seu irmão havia sido vingado pelo maior cangaceiro de todos os tempos. E Lampião ainda anda por aí, meninos, dizia, apontando para a Serra do Cruzeiro, protegendo quem precisa, fazendo justiça onde a lei não chega. As crianças ouviam com os olhos arregalados, imaginando o herói lendário cavalgando pela caatinga, sempre pronto a defender os fracos contra os fortes, e não estavam erradas. Nas noites de lua cheia, quando o vento carregava histórias pela caatinga infinita, ainda se podia ouvir o galope distante dos cavalos de Lampião, ecoando como uma promessa eterna. No sertão, a vingança nunca acaba. Só muda de dono. E enquanto houver injustiça, haverá alguém para combatê-la. E você que está me ouvindo de onde, cabra? Se gostou desse caos de Lampião, não fica moscando. Curte, compartilha e se inscreve para não perder as próximas traquinagens do cangaço. O sertão ainda tem muito de Lampião para te contar. Porque no sertão, as histórias nunca morrem. Elas viram lenda, e lenda vira eternidade.